Igor Fernandes, passando na área para mais um Geobaritando. Conteúdo de hoje, capitalismo e suas fases, um conteúdo crucial para você mandar bem em história, em geografia. Para você que é do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, seja bem-vindo. Para você também que é do ensino médio, fique à vontade também para participar desse game. Aqui o intuito é o quê? É tirar dúvidas. Quer mandar bem numa prova? Quer ajudar um amigo? Quer mostrar para a galera que você sabe tudo de geografia? Participa aqui com a gente. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, beleza? Vamos nessa, vamos começar o nosso Geobaritando de hoje. Antes de mais nada, eu sempre peço uma ajuda aí, se for possível, que você nos siga aí nas nossas redes, compartilhe o material com a galera, até porque lá nessas redes você vai ter acesso a uma série de conteúdos que eu disponibilizo. Resumos, mapas mentais, dicas de músicas, dicas de temas que podem cair na sua prova de geografia, além de questões e desafios, beleza? Conto com você, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dá essa moral e vamos nessa para a primeira pergunta. A primeira pergunta é assim, classe social dominante no surgimento e expansão do sistema capitalista. Qual é a classe social que tem grande peso, grande importância, que é dominante na expansão do capitalismo? Letra A é a burguesia, letra B é a nobreza, letra C são os militares ou letra D, o proletariado. Galera, quando eu pego o capitalismo na sua origem, lembrando que ele vai se fortalecer, ele vai se estruturando, e antes dele você tem uma crise no sistema feudal, eu preciso entender que uma classe social que vem lá daquelas feiras, dos burgos, vai ganhando força. Uma classe social que se caracteriza por ser dona dos meios de produção. Que classe social é essa? Vamos ver? Gabarito na tela, letra A é a burguesia, beleza? Começou bem? Vamos nessa? Questão 2 na tela, olha só. O objetivo principal do capitalismo é, letra A, combater a desigualdade social. Letra B, impedir a iniciativa privada. Letra C, buscar o acúmulo de capital. Ou letra D, reduzir o consumismo mundial. Essa aí não está muito difícil não, né? Vamos pensar, capitalismo, ou seja, um sistema caracterizado pela busca em torno do capital. Gente, é pensar no acúmulo de riquezas, no lucro. Lembrando que existem outras características aí, ok? Letra A, combater a desigualdade social. Professor, por que não há? Olha só, o capitalismo ele tem como consequência, como característica, justamente a divisão de classes. Então, o objetivo do sistema não é combater a divisão de classes, da desigualdade social. Consequentemente, você acaba tendo essa característica numa sociedade capitalista. Letra B, impedir a iniciativa privada. Pelo contrário, no capitalismo você dá poder, você incentiva justamente a iniciativa privada, até porque nós falamos da burguesia na questão anterior. Letra D, reduzir o consumismo mundial. Pessoal, talvez tão importante quanto produzir no capitalismo é o quê? É o consumo, porque é através do consumo que o dono dos meios de produção ele vai obter o quê? O lucro, o capital ali em cima daquela mercadoria que foi comercializada, beleza? Então o objetivo central do capitalismo, o acúmulo de capital. Foi? Tranquilo? Difícil? Vamos para a questão 3, olha só. Característica importante do capitalismo, que tem forte influência na comercialização do produto. Então, quando eu penso no capitalismo, eu preciso enxergar a lógica do comércio, beleza? Por isso tem uma imagem aí, uma feira, onde você está negociando ali com aquele comerciante o produto que você quer adquirir. E aí, vamos lá, o que é importante aí e tem forte influência na comercialização? Letra A socialização dos meios de produção. Então, no capitalismo, todos os meios são divididos, são coletivizados, pertencem ao Estado. Letra B, a lei da oferta e da procura. Então, a lei da oferta e da procura vai ter uma influência no comércio. Letra C, preservação dos recursos naturais. Então, quando eu penso em capitalismo, comércio, me vem à cabeça preservar os recursos naturais, não tocar neles, não explorá-los. Ou letra D, baixo desenvolvimento tecnológico. Então, quando eu penso no comércio, no desenvolvimento do capitalismo, uma característica é o baixo desenvolvimento tecnológico. E aí, já escolheu a sua resposta? Eu te dei 30 segundos. Gabarito na tela, letra B.
É a lei da oferta e da procura, trabalhada pelo Adam Smith. Gente, eu preciso entender que o preço das mercadorias, principalmente, eles vão estar ligados a lógicas de procura e oferta. Por exemplo, se eu tenho uma oferta muito grande, vou disponibilizar ali naquela imagem melancia. Eu tenho melancia de todos os tipos. Tenho, vamos supor, 50 unidades de melancia nessa barraca e só uma pessoa querendo comprar, o que provavelmente vai acontecer com o preço dessa melancia? Se a oferta está muito alta, se eu tenho muito produto e tenho pouca procura, a tendência é o quê? É desvalorização. O preço tende a cair. Agora, se eu tenho 50 pessoas querendo comprar uma melancia, a tendência é o quê? A valorização do produto. O preço aumenta. Beleza? Tudo bem? Vai uma dica importante aqui. Para você que já estudou História do Brasil, é só pensar na questão do café em 1930, no período de 29 e 30 no Brasil. O que aconteceu com a produção de café? Beleza? Mais para frente, quando eu estiver fazendo um geobaritando de industrialização brasileira, eu vou contar essa história. Vamos nessa! Dúvidas? Tranquilo? Próxima questão. Qual das opções abaixo não representa uma característica do capitalismo comercial? Galerinha, repara, eu botei ali, ó, capitalismo comercial. Lembrando que basicamente a gente trabalha com 4 fases. Capitalismo comercial seria a primeira fase, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informacional. Nesse caso eu estou falando da primeira fase, também chamada de pré-capitalismo. Tudo bem? Marcada pelas grandes navegações, por isso a ideia da caravela aí para você na imagem. Vamos lá, qual seria aí uma característica que não faz parte a essa primeira fase do capitalismo? Letra A, a busca pela balança comercial favorável. Letra B, a realização da colonização da América. Letra C, desculpa, a prática do mercantilismo. Ou letra D, o início das atividades industriais. Eu acho que essa você conseguiu entender, né? Qual que não faz parte do capitalismo comercial? E aí, o que você vai responder? Letra D. Não faz parte do capitalismo comercial o início das atividades industriais, porque a industrialização vai começar a aparecer somente no século XVIII, com a primeira revolução industrial. O capitalismo comercial, o pré-capitalismo, ele é marcado pelas grandes navegações, pela ocupação de novos territórios, pela colonização da América, o genocídio também, beleza? Eu tenho busca pela balança comercial favorável, o pacto colonial, a divisão internacional do trabalho, ou seja, eu tenho uma série de ações nessa primeira etapa, que se caracterizava pela extração de matéria-prima e recursos naturais da colônia, que serviria para abastecer a metrópole, beleza? Lembrando ali, ó, a prática do mercantilismo, a ideia de que de expandir, ó, o mercado, de expandir o comércio e também a busca por metais preciosos, ok? Beleza? Tranquilo? Então não pode ser a letra D, porque a letra D se refere a uma segunda fase do capitalismo. Próxima questão. Já que estou falando do capitalismo comercial, vem uma questão assim, ó. Atividade desenvolvida nas metrópoles europeias durante o século XVII, que tinha como característica a produção de bens sem o uso de máquinas, a partir da habilidade do produtor. Isso é muito importante. Eu costumo falar o seguinte, estava fazendo uma questão, marca o que ela está pedindo, então as características que ela coloca ali, ó, no texto base ou no enunciado. Atividade produtiva que não utiliza máquinas. Quando usa muito pouco, usa ferramentas. Essa produção ocorre a partir da habilidade do sujeito, do produtor. Século XVII, antes da Revolução Industrial, é uma outra informação legal. Então vamos lá. Letra A é a manufatura. Letra B é o artesanato. Letra C é a maquinofatura. Ou letra D seria a atividade industrial? Qual atividade se caracteriza pela produção manual, pela habilidade do sujeito? Bom, se você já respondeu aí, eu acabei não dando os 30 segundos, vai agora. Provavelmente você chegou na letra B. É só pensar naquele produto feito manualmente, que até hoje você encontra em algumas feiras, em algumas lojas. Produção artesanal, está ligado que é a habilidade do sujeito, ok? Lembrando, manufatura vai ganhar força no final do século XVII, quando eu começo a concentrar funcionários numa mesma produção, numa mesma confecção. Maquinofatura é indústria, século XVIII, a partir da Revolução Industrial, ok?
Tranquilo? Show de bola? Tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Quer que eu explique um pouco melhor? Também comenta aqui. Quer um material extra? É só me falar. Ou deixa um comentário aqui, ou lá nas redes sociais você me manda uma mensagem que eu respondo. Valeu? Chama a galera, compartilha e principalmente deixa um like aí. Falou? Galera, próxima questão. Segunda fase do capitalismo se inicia no século XVIII. Então, olha, essa eu acabei falando mais cedo. Qual é a segunda fase do sistema capitalista? Letra A é o capitalismo comercial. Letra B é o capitalismo financeiro. Letra C é o capitalismo informacional. E letra D é o capitalismo industrial. Essa aqui é uma questão importante para você que está fazendo o jogo, anotando. Outra dica, deixa a resposta, conversa comigo aqui nos comentários. Mas se você está anotando o que eu estou falando, até porque mais importante do que o gabarito é debater o assunto, é colocar aqui as principais características ao longo do jogo, você com certeza já matou essa questão. Eu falei mais cedo, eu fiz o 4 aqui, ó, porque são 4 fases. Lembra? Qual é a segunda? A segunda fase é o chamado capitalismo industrial. Ele vai estar ligado à primeira revolução industrial, à transformação que esse processo de industrialização provoca, tanto na produção quanto na sociedade. Eu vou ter um crescimento das áreas urbanas, um processo de urbanização também na Inglaterra, por exemplo, uma urbanização desordenada no primeiro momento. Eu vou ter também mudanças de hábitos a partir desse processo na sociedade que passa a ser industrializada com o tempo. Show de bola? Tranquilo? Vamos para a pergunta 7. Olha só, a primeira revolução industrial ocorrida no século XVIII tem como característica. Qual é a característica da primeira revolução industrial? Letra A é o uso de ferro como matéria-prima na criação de máquinas a vapor. Letra B é o desenvolvimento de automóveis como meio de transporte. Letra C é a utilização do petróleo e da eletricidade como fonte de energia. Ou letra D é a expansão das instituições financeiras como os bancos. E aí, quais seriam as características da primeira revolução industrial? Enquanto você responde, vou tomar uma água porque ninguém é de ferro. Foi? Bom, se você se ligou na dica, eu já dei a resposta. Quando eu falo vou tomar uma água porque ninguém é de ferro, é porque você já se ligou que a matéria-prima da primeira revolução industrial é o ferro. Igor, por que não as outras? Vamos lá, ó. O desenvolvimento do automóvel como meio de transporte. Não, vou fazer de novo o número 4 para você, olha só. Inglaterra, país pioneiro. Ferro como matéria-prima. Carvão mineral como fonte de energia. E ferrovias como meio de transporte. Beleza? Para fechar o grupo aqui, ó, máquina a vapor. Então, olha, desenvolvimento de automóvel como meio de transporte? Não, isso seria relacionado à segunda revolução industrial. Utilização de petróleo e eletricidade? Novamente, é o carvão. Na segunda revolução industrial, final do século XIX, que eu vou estar trabalhando com petróleo e eletricidade. A expansão das instituições financeiras? Também não. Isso é final do século XIX, início do século XX, com o aparecimento da terceira fase do capitalismo. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos nessa. Um dos países pioneiros da segunda revolução industrial foi Espanha, Portugal, China ou Estados Unidos? Professor, tu falou ainda agora. Não. Mais cedo, ainda agora, eu falei da primeira revolução, que eu citei a Inglaterra. Agora eu quero um país pioneiro da segunda. E aí você tem que pensar, quais países foram fundamentais num processo de desenvolvimento produtivo, responsável pelo desenvolvimento dos automóveis, grandes fábricas, grandes estruturas produtivas. Espanha? Não. Portugal? Não. China? Mais recente. Gabarito? Estados Unidos da América. Ele não é pioneiro na primeira, mas na segunda certamente. Beleza? Tranquilo? Característica da segunda revolução industrial. Eu falo de capitalismo, mas como eu estou agora entrando numa segunda fase, eu preciso falar um pouquinho das revoluções industriais. Então vamos lá. O uso do carvão como fonte de energia, o uso do petróleo como fonte de energia, o uso do ferro como matéria-prima,
ou desenvolvimento da indústria de informação. Gente, segunda Revolução Industrial, eu falei agora, tem como característica o quê? Segunda agora, Estados Unidos, Japão, França, dentre outros países, como pioneiros, o aço como matéria-prima, o automóvel como meio de transporte inovador. É claro que as ferrovias elas vão ganhando força, vão se expandindo, até porque eu vou mudar a matriz energética, que não é mais apenas o carvão. Agora eu tenho um aparecimento do petróleo como fonte de energia e a eletricidade também. Beleza? Então, característica da segunda revolução aí, o uso do petróleo como fonte de energia. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Próxima questão. O capitalismo financeiro, já estou na terceira fase, ó, caracteriza-se pela expansão dos bancos, pela redução do ritmo de produção, pelo aparecimento de fábricas ou pelo desenvolvimento da internet. E aí? Capitalismo financeiro, já estou na terceira fase. Ó. A primeira é comercial, segunda é industrial, terceira é o financeiro. Eu costumo falar para os meus alunos nas aulas que o capitalismo financeiro é como se fosse o seguinte, uma galera que percebe que dá para acumular capital, dá para enriquecer sem produzir diretamente. Eu não preciso mais daquela lógica da produção de investir, produzir para lucrar. Eu posso estimular, eu posso financiar, eu posso emprestar, eu posso lucrar a partir de juros. Gente, diante dessas informações, juros, financiamentos, empréstimos, diz para mim, qual a instituição que vem na sua cabeça? Quando eu falo juros, principalmente, dívida também, mas quando eu falo juros, o que vem na sua cabeça? Se você já jogou Monopoly, por exemplo, você sabe, o capitalismo financeiro, ele se caracteriza pela expansão dos bancos. Tudo bem? Também tenho novas estratégias empresariais, a busca pelo monopólio, a expansão das multinacionais, mas dentre as características eu também posso citar a expansão dos bancos. Tranquilo? Show de bola? Estamos aqui, ó, já no meio de campo, já indo para a reta final, indo para o ataque. Queria pedir tua ajuda aqui para deixar um like e compartilhar com a galera. Valeu? É de graça, é só deixar o joinha aí. Valeu? Vamos nessa, olha só. Por falar em acordos empresariais, olha isso aqui, ó. O acordo entre empresas que buscam controlar o mercado, determinando os preços e limitando a concorrência, recebe o nome de. Então, quando eu tenho duas ou mais empresas, dois ou mais produtores que se articulam no Brasil, isso é ilegal, que combinam preço para impedir uma concorrência ou para eliminar a concorrência, eu chamo isso de trust, de holding, de cartel ou de monopólio. E aí? 10 segundos para você pensar. Foi? A imagem aí é sugestiva porque um grande exemplo dessa prática são os postos de combustíveis de grandes cidades. Vamos lá. O que seria isso? Bom, quando eu tenho empresas que combinam preço, só um detalhe, eu não estou falando que todos os postos praticam isso, mas eu tenho exemplos em algumas cidades, denúncias no CAD, beleza? É instituição que vai apurar, que vai avaliar movimentações no mercado. Então eu tenho notícias de algumas atividades de postos que acabam praticando essa estratégia de combinação de preço. Quando essas empresas combinam preços para eliminar a concorrência, limitando a concorrência, eu chamo isso de trust, holding, cartel ou monopólio. Gabarito na tela, letra C, cartel. Professor, então beleza, cartel é combinação de preço, mas o que seria um trust em linhas gerais? Fusão de empresas. Quando duas empresas se juntam, se associam, se tornam uma apenas. Holding, o que seria isso? Quando uma empresa controla as principais ações, tem grande percentual de ações em empresas diversas de outros setores ou dela mesma. Monopólio é quando uma empresa controla todo aquele mercado. Tudo bem? Tranquilo? Questão 12. Conhecida como a Grande Depressão, ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea, tendo forte influência na economia mundial. O fragmento acima
ou seja, essa grande depressão, essa grande crise que culminou com o crash da Bolsa de Nova York, e a imagem mostra o grande desemprego gerado a partir desse acontecimento, esse fragmento, essa situação se refere, letra A, a crise de 29, letra B, ao primeiro choque do petróleo, letra C, a Guerra Fria, ou letra D, a guerra ao terror. Gente, quando eu penso no capitalismo, eu chego a falar mais cedo que o consumo é fundamental. Mas não é só o consumo, eu preciso ter uma articulação. E esse acontecimento deixou claro o seguinte, que é importante estabelecer estruturas de controle, em alguns casos, para a lógica do mercado. Até porque esse acontecimento vai resultar na crise do liberalismo econômico. Que acontecimento foi esse? Foi a crise de 29. A crise de 29, ela é um marco no processo de expansão do capitalismo, porque eu tenho uma expansão de crédito nos Estados Unidos, uma grande ampliação do consumo, mas passo a ter um endividamento. Empresários que começam a retirar capitais investidos dos bancos e aí um endividamento geral, que vai culminar com a falência de empresas e, consequentemente, com o aumento das demissões. É a grande depressão, é uma crise de superprodução. Lembrando, eu estava produzindo mais do que consumindo. Isso é um problema. Você acabou de falar comigo ali, da lei da oferta e da procura. Beleza? Tudo bem? E o que vai acontecer no caso dos Estados Unidos? Para sair dessa crise, aí você vai estudar em história, o New Deal, por exemplo, uma série de medidas adotadas pelo governo estadunidense para tentar recuperar a economia do país, que vai acabar influenciando a história do Brasil com Getúlio Vargas no seu Estado Novo. Beleza? Um assunto para mais um Geobaritando. Vamos nessa! Para o capitalismo prosperar, é fundamental a letra A, a preservação da natureza. Letra B, o incentivo ao consumismo. Letra C, a redução da desigualdade. Ou letra D, o fim do Estado Nacional. Essa pergunta parece ser fácil, mas ela é traiçoeira. E aí, o que é fundamental para prosperar um sistema como o capitalismo? Preservar a natureza, incentivar o consumo, reduzir a desigualdade ou acabar com o Estado Nacional? Deixar só as empresas regularem todas as ações. Gabarito letra B. Incentivo ao consumo. Gente, ali eu tenho cartazes de incentivo ao consumo, o American Way of Life. Peço perdão pelo inglês. Eu tenho que incentivar o consumo para continuar movimentando a economia. Por isso eu tenho a ideia da propaganda, do marketing, dos hábitos. Eu tenho que passar para as pessoas que elas precisam consumir para ser feliz. Igual, por que não preservação da natureza? No futuro não é importante a gente preservar? Sim, mas quando eu trabalho aqui com a lógica de preservação, aí eu estou pensando numa lógica de natureza intocada. Ou seja, preservar no sentido de não tocar, de parar a produção. Eu não estou falando de desenvolvimento sustentável na letra A. Eu estou falando de preservação no sentido de não impactar mais, não extrair mais recursos. E não extrair mais recursos impede o desenvolvimento da produção industrial, por exemplo, ou pelo menos dificulta bastante. Letra C, a redução da desigualdade. Como eu falei mais cedo, a desigualdade é uma consequência do sistema capitalista. Então não posso ter como principal objetivo para movimentar a economia de mercado a redução da desigualdade. É claro que ela pode ser menor, mas acabar com a desigualdade não é fundamental para o capitalismo se expandir. O fim do Estado Nacional, como eu falei na questão anterior, o capitalismo ele vive momentos de crises. E geralmente, quando essas crises ocorrem, quem acaba ajudando, quem acaba reestruturando, quem acaba tendo um papel importantíssimo é o Estado. É o Estado com incentivo, é o Estado com medidas econômicas, é o Estado com leis trabalhistas, auxílios. É só você pensar na situação da pandemia, o que aconteceria com pequenos e médios empreendedores e empresários brasileiros se não fosse a participação do Estado brasileiro, beleza? De alguma forma atuando com auxílio emergencial, dividindo salários com empresas, financiando depois a recuperação do empresário, beleza? Tudo bem? Então o Estado é importante, ok?
A preservação da natureza é importante, mas fundamental para o capitalismo se expandir, prosperar, é o consumismo. Foi? Tranquilo? Qual das opções abaixo não representa uma fase do capitalismo? Diante desse geobaritando, de tudo que nós falamos, eu apresentei as fases, qual não é uma fase do capitalismo? Letra A, o capitalismo artesanal. Letra B, o capitalismo comercial. Letra C, o capitalismo industrial. Ou letra... Ih, rapaz, eu troquei. Ou letra D, capitalismo financeiro. Gabarito, letra A. Capitalismo artesanal? Não. Na verdade, nós temos o quê? Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informacional. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Igor, ficou faltando falar um pouquinho mais do capitalismo informacional. Não ficou faltando, não. É que já vou estar produzindo um geobaritando de globalização, que alguns autores vão trabalhar como a atual fase do capitalismo, que vai estar ligado a essa ideia de capitalismo informacional, que é justamente essa fase onde você tem os fluxos de informação, a produção de tecnologia, tudo bem? A nova divisão internacional do trabalho, dentre outros aspectos. Então não fica triste não, daqui a pouquinho eu vou estar lançando um geobaritando de globalização, onde a gente vai poder discutir bastante o capitalismo informacional, ok? Galera, vou ficando por aqui, agradeço a participação de todos, comentem aí o que vocês acertaram, o que vocês erraram, qualquer dúvida também fiquem à vontade para procurar a gente, tanto nas redes sociais quanto aqui nos comentários. Valeu? Grande abraço, bons estudos, tchau, tchau!